Bom dia, meu nome é Eric, eu sou bolsista PIBIAC. Hoje eu vou apresentar meu trabalho que se chama O Design e o Vernacular, Apropriações e Reflexões. É um trabalho que está inserido dentro do projeto de pesquisa coordenado pela professora Fernanda de Abreu Cardoso, que é minha orientadora desse trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre as relações entre o design e o vernacular, especialmente relações de apropriação dos elementos vernaculares pelo design formal, e algumas reflexões aí que surgiram das minhas investigações acerca do tema. Na verdade, o projeto previa algumas atividades para o bolsista que não puderam ser concretizadas nesse período de pandemia, né? Por exemplo, registro de letreiros populares nas ruas do Rio de Janeiro, ou até entrevistas com os produtores desses letreiros, mas acabou que eu só pude ficar no campo da reflexão teórica, pesquisa de artigos e textos, e também de imagens, né, pela internet. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o vernacular, né? Essa palavra diferente. No dicionário, a definição fala de algo que seria particular ou característico de um país, nação ou região, né? E no sentido figurado, isso se estende para uma linguagem que então seria desprovida de influências externas, né? E de certa forma, então, seria pura e genuína daquele lugar, né? Mas o termo, de modo geral, ele é, especialmente quando se trata de design, ele é tratado no meio acadêmico como algo que seria então externo ao campo formal de produção. No caso do design, é o campo do design formal, né? E ele pode, então o design vernacular poderia se dar de duas formas principais: a produção histórica ou a produção popular. Eu destaquei a popular porque o vernacular no Brasil é, de modo geral, de caráter popular. E o design vernacular, ele é design, né? Apesar de muitas vezes vir, ser chamado de design vernacular nas pesquisas acerca do tema, ele é de fato design, ele é legitimado como tal, né? E para isso, para explicar um pouco melhor isso e a linha de pesquisa do projeto, né, eu trouxe uma citação da tese de doutorado da professora Fernanda Cardoso, que ela diz, falando sobre o design, né, diz que trata-se de um campo cujas relações de circularidade entre as instâncias de produção, reprodução e consagração sustentam sua atividade e determinam critérios simbólicos de legitimação, além de refletir o hábito de um determinado grupo social. Da mesma forma, relacionamos essa estrutura ao campo de atuação do design vernacular, sendo este um campo de produção com características informais. Então, o design, na verdade, é um fruto de um grupo social, de um contexto social específico, né? Ele, então, é uma produção social, né? E dessa forma a gente pode estabelecer dois campos principais que produzem o design, né? Que seriam similares, né? Mas distintos. O campo do design formal, ele tem um caráter institucionalizado, né? É o design que a gente aprende na universidade, que a gente reproduz na universidade, e ele está relacionado com as classes hegemônicas e dominantes da sociedade, enquanto o campo do design vernacular, no Brasil, teria o caráter popular, né? Então relacionado às classes populares, e portanto seria subalterno e dominado, né, em relação ao campo formal, o qual segrega o campo do design vernacular, né? E é importante dizer que as fronteiras, né, as delimitações desses campos são sinuosas, né? Não são muito bem definidas. Em alguns momentos eles se intercedem, e isso recebe o nome de hibridações, né? Ocorrem hibridações entre elementos dos dois campos. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe a citação do Canclini, né, do livro dele Culturas Híbridas, que ele fala especificamente desses processos de hibridação cultural. Ele diz que as culturas já não se agrupam mais em grupos fixos e estáveis, né? Falando especialmente do contexto latino-americano, a modernidade na América Latina, que essa coisa das hibridações culturais é bem marcante no nosso contexto, né?
Agora falando um pouco mais especificamente sobre a apropriação, né, que seria então uma dessas formas de hibridação cultural, que é quando ocorre um deslocamento de elementos de um grupo, de um contexto de produção cultural para um outro. Né? No caso aqui, eu estou falando da apropriação dos elementos do campo do design vernacular pelo campo do design formal. Né? Eu trouxe como exemplo aqui esses dois letreiros populares, né? Que, segundo a ótica do design formal, seriam vistos muitas vezes como um mau design, ou talvez nem como um design. Né? Mas quando esses elementos, né, a estética dessa letra, por exemplo, é apropriada, utilizada por meio de fontes digitais, por exemplo, em trabalhos do design formal, ocorre um processo de ressignificação desses elementos, né? Eles vão passar a ser legitimados pelo campo nesse uso específico e recebem um novo valor simbólico que muitas vezes é relacionado com a coisa da identidade local, com a identidade brasileira, brasilidade, né? Então é interessante perceber que o design formal nunca vai legitimar o design vernacular, a não ser nesses casos onde convém essa legitimação, né? E falando dessa coisa da identidade brasileira relacionada ao design, à produção popular, né? Eu trago a pergunta: existe um design genuinamente brasileiro, né? E o design vernacular, então, cumpriria esse papel? O design brasileiro é o design vernacular? E a partir disso eu trago mais alguns exemplos de apropriação do design vernacular pelo design formal, que buscam essa demarcação de identidade, né, através desses elementos. Começando pela loja Farm, né, que é uma loja de roupas, calçados, bolsas e cangas e outras coisas do Rio de Janeiro. Ela tem essa coisa muito forte de querer trazer nos seus produtos a coisa da identidade carioca, a essência do Rio de Janeiro, da mulher carioca. E para isso, muitas vezes, ela faz a utilização dos elementos do design popular, né? E eu trouxe como exemplo aqui, selecionei alguns produtos que fazem referência especificamente a letreiros em feiras populares, né? E como comparação, eu trouxe esse letreiro popular do acervo do nosso projeto também, que é de água de coco, né? Que tem tudo a ver com essas apropriações, né? É um letreiro artesanal com a letra com sombreado e o próprio desenho do coco, traços marcantes desse tipo de letreiro, né? Que trazem a coisa desenhada também. Então você vê que claramente é um uso desses elementos de origem popular, né? De forma a caracterizar uma suposta identidade carioca. Esse chinelo aqui, na verdade, ele é muito igual, né? Ele é a própria coisa da água de coco, que é bem conhecida, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui é dessa loja chamada Lacra Ordinária, que é uma marca que muitas vezes tenta trazer essa coisa da identidade nordestina nos seus produtos, né? Me respeita, sou o Nordeste, cocada, aí traz a receita que é tradicional no Nordeste, tradição cearense. E dá para perceber claramente aqui que a estética utilizada nesses produtos é muito inspirada, né, nas xilogravuras presentes nos folhetos de literatura de cordel, né, que é uma manifestação cultural popular, né, no Nordeste, de caráter popular. E aí, mais uma vez, você vê o elemento popular aqui estando atrelado a esse valor simbólico de identidade local, né? E aí, eu achei interessante trazer algumas visões, né, predominantes que eu encontrei, né, a partir das minhas leituras de artigos produzidos acerca do tema, visões predominantes acerca dessas apropriações, né, porque é interessante que a maior parte dessas
visões, encara essa apropriação de uma maneira positiva, né? Apesar de, como eu falei até agora, parecer ser uma coisa super interesseira por parte do design formal, o uso desses elementos populares que só são legitimados nesses contextos muito específicos, né, de uso. Em primeiro lugar, eu trouxe essa citação do artigo da Alice Neumann com Marlon Causa, que eles falam o seguinte: a incorporação de elementos vernaculares no design de tipos possui significados distintos quando realizada em países que contam com um forte legado tipográfico e em países onde certa tradição tipográfica pode ser iniciada a partir dessa incorporação. Eles estão, na verdade, estão dizendo que a apropriação desses elementos do vernacular pode ser, né, no caso do Brasil, por exemplo, que não tem uma tradição tipográfica, né, eles estão falando, mas não tem uma tradição de design, uma identidade própria no design nacional, né, é mais uma coisa importada da Europa. E parece que talvez a apropriação do popular seria uma maneira de construir, ajudar a construir uma tradição própria do Brasil, né, de design. Então existe essa visão também, ainda muito atrelada a essa coisa do popular como uma coisa da identidade local, né? Mas eu me pergunto se essa incorporação do design popular seria de fato viável, né? Sendo que seria possível o design popular ser aceito a ponto de se incorporar com o design formal e caracterizar o design formal em algum momento, porque não parece ser uma coisa viável, né? Já que ele é sempre segregado. Uma segunda visão que eu trouxe aqui, que também encara de forma positiva, né, essa apropriação, diz respeito ao resgate cultural, né? Como se algumas tradições populares tivessem tendência a desaparecer, então o design formal teria uma certa responsabilidade de registrar e conservar essa cultura que estaria sumindo, né? Eu trouxe uma citação do artigo da Fátima Finizola com o Damião Santana, que eles contam um pouquinho sobre um projeto deles, que eles fazem o registro e desenvolvem uma fonte digital para registrar os elementos de pinturas de carrocerias de caminhão, né? Eles dizem que a partir da criação de uma fonte digital é possível permitir que esses elementos sejam reutilizados em novos suportes e produtos, com o intuito de preservar e divulgar nossa cultura local. Então, parece que utilizar a fonte digital como registro dos elementos populares é uma forma de manter viva aquela cultura. Não sei se manter viva, né, mas pelo menos é interessante porque mantém pelo menos uma memória daquela manifestação, né? Então existe essa potencialidade, né, na fonte digital, porque você consegue multiplicar o uso daqueles elementos, né, em diferentes contextos e suportes. E aqui eu trouxe alguns exemplos de outras fontes digitais também inspiradas no vernacular. A Unreal e a Bonoco são as que eu estou usando no slide. E eu queria dar um destaque para essa daqui, brasileiro, que o próprio nome já diz, né, essa ligação com a coisa brasileira, do popular com o brasileiro. É uma fonte elaborada pelo Christian Cruz, e você consegue identificar em vários usos dessa fonte que, de novo, se reafirma essa coisa da brasilidade, relacionando o Brasil à estética popular, né? Verão brasileiro, toque de bola, o futebol também muito ligado a isso, a gíria popular. Então você percebe que o design vernacular, nessas apropriações, ele é sempre legitimado nesses usos muito específicos, né? Ele é sempre o outro design, ele faz referência ou ao popular mesmo, ou à coisa brasileira. Então ele não é legitimado por si só, ele é só aceito nesses casos específicos, né? E é isso, essas são as referências do trabalho. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho das minhas reflexões e provocações que eu pensei ao longo desse tempo de pesquisa. Obrigado.